a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Marcelo Schida, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 2 de setembro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, a resiliência do consumidor e arrefecimento da inflação ditaram bom humor dos mercados. Nos Estados Unidos, a confiança do consumidor subiu em agosto, devido a dados mais otimistas com a divulgação da inflação de despesa com consumo pessoal, o PCI, em linha com as expectativas de mercado, o aumento dos gastos do consumidor, mostrando resiliência da economia, além da revisão altista para o PIB do segundo trimestre de 2024. Quanto aos discursos dos dirigentes do Fed, foi reiterado a percepção por vários dirigentes de que talvez seja a hora de reduzir os juros, mas que ainda aguarda-se mais dados para poder falar sobre a redução de juros já na próxima reunião, que é neste mês de setembro. Sobre as eleições norte-americanas, em nova pesquisa da Fox News, a atual vice-presidente Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, está à frente do ex-presidente Donald Trump nas intenções de votos dos chamados swing states, estados que não há hegemonia clara por um dos partidos, de Arizona, Nevada e Geórgia. Na zona do euro, as prévias da inflação ao consumidor CPI ficaram abaixo das projeções de agosto, fortalecendo a trajetória em relação ao centro da meta do Banco Central Europeu e dando suporte na continuação de corte das taxas de juros. No Japão, a inflação acelerou acima das expectativas de mercado, enquanto as vendas no varejo e a produção industrial mostraram sinais divergentes, abrindo dúvidas sobre a necessidade do Banco do Japão voltar com um ciclo de alta de juros. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, teremos feriado agora no dia 2 de setembro e divulgação para os dados de mercado de trabalho, com JOLTS, ADP e payroll de agosto. As expectativas apontam para números condizentes com o cenário entrando em equilíbrio, ao invés de um mercado de trabalho recessivo nos Estados Unidos. Segundo pesquisas da Bloomberg, são esperados a criação de 165 mil postos de trabalho em agosto e a taxa de desemprego recuando de 4,3% para 4,2%. Caso haja confirmação destes números do payroll, poderemos ver uma continuidade da correção de alta dos yields dos treasuries, com o mercado apostando numa queda de 75 basis points em 2024. Atenção também para o livro bege a ser divulgado nesta quarta, 4/9, que relata em detalhes as dinâmicas da atividade de cada um dos 12 distritos atendidos pelo Fed e que pode dar mais pistas sobre a decisão do FONC em setembro, especialmente quanto à intensidade do corte de juros. Ainda sobre os indicadores, teremos outros dados importantes, como os PMIs da indústria e serviços e o ISM de serviços, que devem apresentar um leve arrefecimento, mas ainda mostrando uma economia contínua em expansão. Na zona do euro, as leituras finais do PIB e dos PMIs do segundo trimestre não devem causar grandes volatilidades, enquanto as vendas no varejo devem reverter a queda de julho e a inflação ao produtor PPI, que deve continuar no campo deflacionário. Na China, há expectativas de melhoras marginais nos PMIs, contudo não devem dar fôlego para as moedas emergentes, em um momento que as incertezas sobre a economia chinesa continuam no radar. Neste sentido, acreditamos em um cenário de ajustes prevalecendo, com bolsas em alta impulsionados pelo cenário de soft landing dos cortes de juros nos Estados Unidos e as yields dos treasuries apresentando alta com medida, refletindo possíveis ajustes na precificação da curva, enquanto as commodities podem recuar levemente frente a uma alta do dólar. E no Brasil, como foi a semana? O panorama global, o IPCA 15 e o anúncio de Galípolo como novo presidente do Banco Central direcionaram os ativos. O Ministério do Planejamento detalhou a reavaliação de gastos de 25,9 bilhões que ajudará no fechamento do orçamento de 2025, sendo 19,9 bilhões em revisões de despesas e 6,1 bilhões economizados com foco em reprogramação e realocação de gastos, e que o governo contingenciará gastos se a revisão não atingir o necessário para atingir as metas fiscais. O reajuste de servidores deve constar no PLOA e terá um impacto de 16 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou a indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central. O nome indicado precisará ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, do Senado e aprovado em plenário pelos senadores, e deverá ocorrer na próxima semana. Sobre as demais vagas para a diretoria do Banco Central, os nomes devem ser indicados somente em outubro, com as sabatinas ocorrendo em novembro. Galípolo disse que o melhor que pode ocorrer com a autonomia é que as decisões estratégicas sejam colegiadas, além de voltar a repetir que todas as alternativas sobre a condução da política monetária estão na mesa. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que a instituição fará o que for preciso para levar a inflação à meta e repetiu que a simetria no balanço de riscos não significa guidance. Pontuou que o processo de desinflação no Brasil desacelerou, acrescentando que as inflações implícitas causam desconforto. Por outro lado, diz que se acontecer um ciclo de aperto monetário, será gradual. Sobre IPCA 15, variou 0,19% em agosto, ante os 0,30% em julho, em linha com as expectativas
estimativas de mercado. No acumulado dos 12 meses, o índice atingiu 4,35%. O maior impacto veio do setor de transportes, com variação de 0,83%, seguido da educação, com variação de 0,75%. Sobre o resultado do setor público consolidado de julho, mostrou déficit de aproximadamente 21 bilhões. O estado do governo central não foi divulgado devido à greve dos servidores do Tesouro Nacional. Sobre os empregos, o CAGED informa que foram gerados 188 mil vagas formais em julho e, pela PNAD contínua, o desemprego recuou 6,8% em julho, em linha com as estimativas de mercado. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Internamente, a agenda de indicadores tem como foco a atividade do PIB do segundo trimestre, que, apesar de ser um dado retrovisor, deve confirmar a percepção de dinâmica positiva para a atividade, que tem sido alertada pelo Banco Central, onde a expectativa é de alta de 0,8%, repetindo o crescimento do primeiro TRI. No campo político e fiscal, seguem expectativas para a finalização de alguns temas de pauta econômica, como a apreciação dos destaques da regulamentação da reforma tributária na Câmara. Além disso, teremos divulgação dos dados como IGPI e DI, que devem apresentar uma descompressão em relação aos dados de julho, da produção industrial de julho, que pode sinalizar uma retração, e do resultado primário do governo central, que deve apresentar um déficit menor do que apresentado no mesmo período do ano anterior, que havia sido de 37,5 bilhões. No mais, os investidores continuam monitorando as declarações dirigentes do Banco Central depois da definição da indicação do atual diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, para assumir a presidência do BC de 2025 a 2028. Sendo assim, esperamos um dólar valorizado frente ao real, a curva de juros tendendo a apresentar alta comedida nos vértices mais curtos. Já os vértices médios e longos devem continuar agregando prêmios, refletindo a alta do dólar, das taxas dos treasuries e da ambiguidade nos discursos dos membros do Copom. O Ibovespa deve desvalorizar, pois a expectativa de menor intensidade no corte de juros pelo Fed desfavorece o fluxo para emergentes. E como tudo isso impacta pra gente pela busca da meta atuarial, o maior impacto neste momento se traduz na nossa revisão quanto às expectativas para a trajetória da nossa taxa Selic. Em um contexto de recorrentes surpresas positivas com a atividade econômica e mercado de trabalho, de expectativas inflacionárias desancoradas, balanço de risco desequilibrado e projeções de inflação acima da meta e seus cenários, avaliamos que o Comitê de Política Econômica do Banco Central, Copom, optará por retomar o ciclo de elevações da Selic a partir da reunião de setembro. Alinhado às recentes falas de membros do Copom, avaliamos que o ciclo se dará de forma gradual e será relativamente curto, com 4 elevações sequenciais de 25 pontos bases, até a reunião de janeiro de 2025. Estes movimentos levarão a Selic para 11,25% ao final de 2024 e 11,50% no início de 2025. Para o restante do ano de 2025, entendemos que as condições necessárias para retomar a flexibilização de juros estarão presentes a partir do segundo semestre, levando a Selic para 10,5% ao final de 2025. Diante disto, nosso foco vem se mantendo na renda fixa, em posições pós-fixadas atreladas ao CDI, que se beneficiam de um cenário incerto e altista da Selic, bem como nas estratégias de vértices mais curtos com taxas travadas, tendo em vista dos prêmios já agregados dos ativos atrelados à inflação. Assim, na renda fixa doméstica, seguimos destacando o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30 Crédito Privado Investimento Sustentável. O fundo possui enquadramento ao artigo 75B e segue apresentando retornos consistentes através de uma estratégia com alto potencial de superação do CDI e integração em ESG. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão de seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com o seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderência às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura da FGC, Fundo Garantidor de Crédito, gestor ou administrador. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.